Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de resolvendo questões de concursos anteriores, na área de trânsito, claro. Vamos resolver essa questão aqui específica da legislação de trânsito para o concurso de agente de trânsito da Prefeitura de Juazeiro do Norte no ano de 2019. Ela diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Então é uma questão aqui que nós vamos analisar as afirmativas que vão tratar de competências e vamos apurar se elas são verdadeiras ou falsas e depois marcar a opção certa. E diz o seguinte: compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Primeiro, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar e emplacar. Voltando. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados. Quem são esses órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal? Os órgãos executivos de trânsito dos estados são os DETRANS, os populares DETRANS, Departamentos Estaduais de Trânsito. E a gente já viu que nas competências do artigo 22, ele trata especificamente de três grandes áreas. A área de processo de formação de condutores, que vai desde a formação até a cassação da CNH, como competência dos órgãos executivos de trânsito dos estados, quanto a verificar as condições veiculares, licenciar, emplacar, vistoriar e expedir os documentos dos veículos. Claro que essas duas grandes áreas são por delegação do órgão executivo de trânsito máximo da União, da Senatran, conforme prevê o artigo 19, e a fiscalização de trânsito. Sabemos que há uma peculiaridade quanto à fiscalização de trânsito do órgão executivo de trânsito do Estado, que só podem fiscalizar em vias urbanas. Então, se a parte veicular é de competência dos DETRANS, e aqui nós estamos falando de vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar e emplacar, claro que esta é uma opção verdadeira. Lembrando que esta competência ela é por delegação do órgão executivo máximo da União. Segundo, apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Esta não é uma atribuição do órgão executivo de trânsito do Estado, e sim uma atribuição do órgão executivo máximo da União, que inclusive lá no artigo 19 diz que se constatado através de sindicância, que há atos de improbidade contra a fé pública ou contra o patrimônio, todas, claro, relacionadas à segurança no trânsito, o órgão executivo de trânsito máximo da União, após análise do Conselho Nacional de Trânsito, pode aplicar uma intervenção parcial ou total nas atividades do órgão executivo de trânsito que foi constatada a prática de ato de improbidade, certo? Então, claro que aqui é uma questão falsa, porque nós estamos falando das competências do órgão executivo de trânsito do Estado, e essa competência é uma competência do órgão executivo de trânsito da União, certo? Aí vai lá. Expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir, carteira nacional de habilitação mediante delegação do órgão federal competente. Claro, tudo que se tratar de condutor do processo de habilitação, ela é competência do DETRAN, mas, claro, como fala até o enunciado da questão e como fala o artigo 19, em concomitante com o artigo 22, que é por delegação do órgão executivo máximo da União, que é a Senatran. Então, expedir e cassar a licença de aprendizagem, a permissão para dirigir, sim, é competência do órgão executivo de trânsito do Estado. Então, é verdadeiro esse ponto. Organizar e manter o registro nacional de carteiras de habilitação. Beleza. Professor, o senhor falou agora que tudo que se tratar de habilitação é de competência do órgão executivo de trânsito do Estado. Sim, no que se tratar do processo de formação até o processo de cassação, tudo que envolve esse processo, sim, é de competência do órgão executivo de trânsito do Estado. Só que aqui vamos entender como um DETRAN estadual iria manter
o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação. Olha só, o Registro Nacional. Como ele iria organizar? Qual seria esse DETRAN? Então, essa é uma questão falsa, pois essa atribuição ela não foi delegada aos órgãos executivos de trânsito dos estados. Organizar e manter o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação, o RENAT, é de competência do órgão executivo de trânsito máximo da União, ou seja, da Secretaria Nacional de Trânsito, está previsto lá no artigo 19 do CTB. Aí vem a parte da fiscalização. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste CTB ou no Código de Trânsito Brasileiro. Sim, essa é uma atribuição dos DETRANs. Claro que, como eu falei, a atribuição do DETRAN ela é peculiar às vias urbanas, assim como o órgão executivo de trânsito do município também só aplica nas vias urbanas. Mas o DETRAN tem essa competência de fiscalizar o trânsito. Como ela está de maneira geral, claro que ela é uma opção verdadeira, certo? Ela é uma opção verdadeira. Então, vale, no geral, aí, sim, o órgão executivo de trânsito do Estado ele tem competência para fiscalizar, aplicar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, então é verdadeiro. Verificando agora a combinação de verdadeiro e falso, a nossa questão certa é a letra A. Certo, senhores? Então fiquem atentos. Na parte de provas voltada para agentes de trânsito, legislação de trânsito em geral, analistas, a parte favorita, uma das partes favoritas das principais bancas, é tratar sobre as competências dos órgãos executivos de trânsito que compõem, e também de todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, pois ali dá para se tirar muitas questões e questões bem confusas. Mas se eu souber a direção de cada órgão, quando eu falo do órgão executivo, eu vou estar falando de órgãos que têm a competência para fazer com que as normas, a legislação sejam aplicadas. Quando eu vou falar já especificamente de um órgão executivo de trânsito do Estado, eu já sei as as grandes áreas que eles podem atuar. Podem atuar na parte, são de competência deles, atuar na parte de veículos, da formação dos condutores e também na fiscalização de trânsito. Se eu verificar a parte do município, eu já sei que está voltada mais para a organização e o planejamento do trânsito, a sinalização, certo? Quando eu tratar de veículos, mas de propulsão humana ou de tração animal, eu já sei que é do município. Então eu preciso tentar memorizar essas áreas para na hora de uma questão dessa eu ter discernimento para entender que aquela questão só poderia ser daquele determinado órgão, correto? Então as questões elas caem mais ou menos dessa forma que a gente está aplicando, beleza? Então até a nossa próxima questão a ser resolvida.